e a gente vai ver se ele vai secar. Se secar, bota a luz pra cá, amor, pra eu poder ver. Será que isso aqui já foi feito na maldade, hein? Ei, o tanto que tá dentro do pneu aqui, se tirar, eu acho que Tá, foi. vai. Pô, é melhor ir na borracha. Não é verdade. Não é melhor ir na borracharia, não. A gente não vai conseguir tirar. Mas tem um porém. Eu acho que vai dar pra andar. Tu acredita? Vai dar pra andar? Por quê? Porque vai dar pra andar. Você vai ver. Ela como filmmaker tá osso, meu irmão. Mas tem que filmar os dois, né, amor? Eu tô filmando, olha. Pera aqui. Ah, tá. Vamos lá. Confia no pai. Vamos tentar, vamos tentar.